Bom dia a todos. Estamos aqui para nós falarmos a respeito de mais um gomo do fruto do Espírito. Nós falamos semana passada a respeito de dois gomos. Nós falamos a respeito de amor e falamos a respeito de paz. E hoje nós vamos estar dando sequência e eu quero estar falando a respeito de um fruto que muitas vezes a gente passa até meio batidão, né? Em algumas tradições ele traz o nome como longanimidade. E é interessante que quando nós olhamos para o fruto, dentro desse fruto, dentro desses gomos que nós estamos comentando e falando a respeito disso, desses 9, um se encaixa ao outro e eles são necessários, na verdade, estarem ligados, né, para que realmente possa haver uma obra por completo. E a respeito do fruto do Espírito, a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há nada que possa desabonar, né? Mas sim que é necessário na vida de um cristão. Você pode encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 24, ok? Longanimidade. O que poderia ser longanimidade? O que nós poderíamos entender? O que você entende por isso, né? Quando nós olhamos para essa palavra, ela... Efésios, né, capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte: portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico que vós, né, que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. O que é então dizer longanimidade na Bíblia? A longanimidade, ela é nada mais, nada menos, de uma maneira simples, a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. E ela também tem o seu significado na palavra na origem hebraica como vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, de raiva ou rancor. 1 Tessalonicenses, ele fala o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo, tá difícil, está enrolado, capítulo 5, 14, ele diz, também vos exortamos a que demonstreis os sonolentos, consoleis os desanimados, amparareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então nós entendemos que em algumas traduções, no lugar de falar longanimidade, fala paciência. É algo que muitas vezes nos falta, essa paciência realmente para estar cuidando daquelas pessoas que talvez não andam no mesmo ritmo do que nós, porque na verdade elas não estão enxergando aquilo o que nós estamos enxergando. Provérbios 16, 32 diz: muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e o ímpeto do que conquistar toda uma cidade. O que o Espírito Santo está falando para você e para mim? Paciência, querido. Paciência. Ele está dizendo que o fruto do Espírito, né? Essa paciência. A paciência, o ânimo longo, não se refere a uma espera passiva, mas todavia é a capacidade de persistir e permanecer firme, mesmo diante de afrontas e adversidades. É a virtude de suportar com firmeza, serenidade, tolerância e contrariedades, insultos, vexames, ofensas, em benefício de outra pessoa.
é ser tardio em irar-se, é gozar de muita paciência. A longanimidade, ela ajuda o cristão a se relacionar com os outros ramos da videira, ou com as outras pessoas com quem nós convivemos. Então, quando a gente fala de longanimidade, a gente está falando de paciência ao extremo, né? 2 Coríntios capítulo 6, ele diz que ele fala o seguinte: ao contrário, como servos de Deus, recomendando-nos de toda maneira, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, né? Sem açoites, em açoites, versículo 5, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejum, impureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo, no amor sincero. E é o amor passivo que nos leva a agir como Estevão. Ao ser apedrejado, então ele cai de joelho e clama em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Então, quando nós, na verdade, temos a longanimidade, que é a paciência, nós entendemos que ela nos leva a suportar tudo isso sobre as nossas vidas. Como Jesus, como foi crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E quando a gente olha para isso, a palavra fala que nós devemos ser parecidos com Cristo. E se nós somos parecidos com Ele, nós devemos perdoar as pessoas. Nós devemos ser pacientes com aqueles que estão à nossa volta. Porque muitas vezes eles não estão no mesmo caminho, no mesmo passo, na mesma pegada, no mesmo tempo, andando no mesmo tempo, ou no mesmo passo do que você. Às vezes ou eles estão à frente, ou eles estão atrás, mas elas estão na caminhada junto com você para o reino de Deus. Então, é algo que é necessário: paciência, longanimidade, perseverança em suportar realmente as tribulações. Uma pergunta: você consegue amar a pessoa que lhe feriu? Você consegue orar por ela? A Bíblia diz para nós: abençoai os que vos perseguem, abençoai os que... Ela fala para a gente abençoar. Ela não diz para a gente amaldiçoar as pessoas. Romanos 12:14 diz o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que caluniam. Então, Lucas 6:27-28 diz: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que acusam falsamente. Para a gente estar fechando, você consegue fazer isso sem Deus? É impossível. Você consegue fazer isso sem este fruto do Espírito? É impossível. Essa virtude, ela revela o amor de Deus através de nós. Não vem de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus em nós. Então não é por você, não é você quem faz, é o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe e tenha um dia excelente, em nome de Jesus.